galera, perdi a aula hoje, mas tô aqui. Bom, eu vou falar um pouco sobre os biomarcadores no IAM, né? No caso, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela preconiza que seja feito, seja usado pelo menos os dois marcadores, um que seja precoce e o outro tardio definitivo, precoce por mioglobina, CK, e o tardio por CKMB e troponinas. No caso, os biomarcadores eles podem surgir de 2 a 72 horas após o infarto agudo do miocárdio. A velocidade desse aparecimento, dessa identificação, ela pode ocorrer por conta de vários fatores, dentre eles a localização intracelular, o fluxo sanguíneo, a eliminação sanguínea, e a dosagem feita de acordo com a sorologia do sangue, e a amostra é analisada para ver como que vai ser a reação enzimática. E aí eles definem se houve realmente infarto agudo no miocárdio ou não. Bom, a HFABP é a proteína de ligação de ácidos graxos cardíaca, que ela é muito encontrada no tecido do coração, por isso ela é usada como um biomarcador. E essa proteína, ela tem o seu pico de 4 a 6 horas e quando ela é superior a 7, ela significa que ocorreu um infarto, só que esse exame é realizado depois de 2 horas que começam as injúrias e a dor torácica. Então, existe realmente a possibilidade de identificação do infarto, só que ele também esses níveis altos podem ser confundidos também com a insuficiência renal ou limitações por cirurgias. Então, isso deixa de ser tão válido, não dá tanta credibilidade para o biomarcador, mas em seus níveis alterados, ele pode significar sim o infarto. Bom, agora eu vou falar sobre o BNP, né, que são os peptídeos natriuréticos cerebrais, que esses peptídicos eles são correlacionados ao colágeno. Eles podem dar um prognóstico de insuficiência cardíaca, estratificação de risco de síndrome coronariana, e também pode estar associado a diversos efeitos com relação à angina estável em pessoas que são supostamente saudáveis, né? Essa dosagem do BNP, ela pode estar interligada justamente a quando o coração ele sofre alguma enfermidade e aquela enfermidade acaba lesionando os tecidos do coração e ocorre um processo de síntese e degradação do colágeno, onde forma uma cicatriz ali. E essa cicatriz, ela que é o indicador e biomarcador que vai falar que aquilo dali ocorreu por exemplo, a insuficiência cardíaca, né? Pode ser que ele tenha sofrido o desgaste de um músculo ou a perda de parte dele, né? E a pessoa não tenha tido sinais visíveis com relação a isso. A síndrome, ela também pode ser confundida, de acordo com esse marcador, também pela idade e a função renal, porque ele, com o tempo, ele pode se modificar. Eu vou falar brevemente sobre o Copeptin. O Copeptin é um hormônio do estresse e ele é um hormônio muito instável, porque ele é degradado no plasma rapidamente. Esse hormônio, quando avaliado junto com a troponina T, no caso, nível da troponina for menor que 0,01 e o Copeptin for menor que 14, então eles excluem o diagnóstico do IAM, do infarto agudo do miocárdio. Mas quando esses níveis eles estão aumentados, então a probabilidade de mortalidade é muito alta e também a probabilidade de uma insuficiência cardíaca crônica é altíssima. Por isso, eles consideram ele um biomarcador de confiança, mas quando avaliado junto com a troponina.
Agora eu vou falar sobre o fator de diferenciação de crescimento, que é o IGDF-15, que é um biomarcador que ele é um protetor do músculo cardíaco. Ele tenta inibir os macrófagos, porque os macrófagos são quem pega o músculo lesionado e tenta tirar inibir a ação de destruição daquele músculo. Então ele vai estar ali ativo naquele local e tentando proteger o músculo e tentando fazer com que aquele músculo seja ele não entre em estresse novamente, né? Nessa ação dele, ele pode ser identificado por doenças cardiovasculares quando ocorre, por exemplo, insuficiência cardíaca ou algum problema no músculo miocárdico. E o melhor nível de predição, ou seja, para prever, por exemplo, a mortalidade é entre 1808 a 2000. Então, eles estudam esse fator 15, né, para eles preverem um possível agravamento. Se aqueles músculos eles estão lesionados, se eles estão tendo perdas. Então, isso eles veem a magnitude da isquemia cardíaca ou se vai ter evolução no infarto. No caso da ST2, que é a proteína receptora de interleucina 1, ela vai fazer a mesma função de proteção do músculo cardíaco, evitando o estresse mecânico do músculo, mas daí ela vai falar que ela vai indicar, melhor falando, né, a morte daquele tecido cardiovascular. E ela pode indicar, por exemplo, que houve ali insuficiência cardíaca dentro de 30 dias. A sua concentração plasmática é maior de 700, ela é considerada um indicador, só que ela pode ser confundida com doenças brônquicas agudas e também doenças autoimunes. Bom, a cardiotrofina CT1, ela é produzida pelos cardiomiócitos e fibroblastos cardíacos, que são células do tecido cardíaco, né, do músculo cardíaco, e essas células são responsáveis por identificar, elas vão transparecer tudo o que acontece no coração. Então, eles são responsáveis por todo o suporte biomecânico ali, e eles vão estar expostos aos fatores de risco. E essas células, elas são mais vulneráveis em idosos, então elas vão aparecer mais, elas vão ser mais utilizadas para identificação nesse grupo de risco, também em caso de diabetes, hipertensão, e em casos que pode ter a insuficiência cardíaca. Eles aumentam, então são indicadores que aumentam conforme a gravidade do caso, e também eles têm um papel importante na inflamação vascular e na patogênese das ateroscleroses, que são aquelas placas de gorduras que podem se formar nas artérias. No caso do biomarcador de endotelina 1, ou ET1, é um biomarcador que ele é produzido no endotélio. Ele é um biomarcador que ele garante a homeostase vascular, ou seja, o equilíbrio que tem ali dentro daquele vaso, daquela artéria. Então, ele vai indicar quando tiver ou um bloqueio ou uma obstrução. Quando houver isso, ele vai tirar o equilíbrio da homeostase
e ele pode ser um dos indicativos das concentrações plasmáticas de... Bom, a fosfolipase 2 associada a lipoproteínas, ou LP-PLA2, ela está inteiramente ligada ao LDL, que nós já vimos que é um colesterol ruim, né? Em alta quantidade, e esse marcador é um indicativo porque quando ele está alto, já que ele está diretamente ligado ao LDL, então quer dizer que o colesterol também está alto. E o colesterol alto, ele se relaciona diretamente com as doenças arteriais coronarianas. Então, ele é uma forma de prevenção. É um biomarcador que você pode prevenir aquela doença se ela ser diagnosticada anteriormente.